Hoje eu quero conversar com você sobre um assunto muito interessante. Vamos conversar sobre casa assombrada, sobre assombração, sobre poltergeist. Será que a sua casa passa por alguma coisa assim? Passa por algum episódio desse tipo? Será que é assombrada? Será que tem o caso do poltergeist? Vamos entender o que é isso? Para começar a explicar, a palavra casa assombrada vem de assombro. Assombro é a mesma coisa que espanto. É algo que nos espanta, é algo que mexe com a gente porque a gente não sabe por que aquilo está acontecendo. A palavra espanto, então, ou assombro, ela representa algo que a gente não consegue explicar pela visão científica. A ciência não dá explicação para aquilo. Não tem explicação material para aquilo que possa estar acontecendo naquele ambiente ou com aquelas pessoas que moram ali. E se não tem explicação material, é por quê? É porque a explicação está no âmbito espiritual. É porque há algo espiritual por trás que está causando aqueles fenômenos que nós vamos falar hoje. Há dois tipos de causas para esses tipos de problema que a ciência não explica. Há dois agentes causadores que são diferentes, por incrível que pareça. O primeiro deles você já deve estar imaginando, são espíritos desencarnados. Isso aí você já devia estar passando pela sua cabeça, deve ser espírito desencarnado. Egum, na Umbanda nós chamamos de Egum, mas também há um outro fator, um segundo fator, que são os espíritos encarnados. Sim, espíritos encarnados também podem causar as assombrações, e esses são especificamente os casos de poltergeist, que a gente vai falar daqui a pouco. Então vamos falar do primeiro tipo de assombração, que é a assombração clássica, que acontece dentro das casas, que é causada pela presença de espíritos desencarnados. Não é qualquer tipo de espírito desencarnado que se presta a ocasionar fenômenos dentro das casas, a permanecer dentro das casas, fazendo com que as coisas aconteçam daquelas maneiras, daquela forma como a gente está acostumado a saber. Né? Os espíritos desencarnados que promovem esse tipo de coisa são espíritos que normalmente ainda não entenderam a sua situação espiritual. São espíritos perturbadores. Olha, eles podem ser perturbadores, ou seja, que têm a intenção realmente de perturbar o ambiente. Podem ser espíritos galhofeiros. O que são espíritos galhofeiros? Espíritos brincalhões, espíritos que querem assustar, que querem brincar com as pessoas que moram ali. Podem ser espíritos que simplesmente estão ali para passar o tempo e que, com a sua própria presença, acabam causando aqueles fenômenos. E muitas vezes, esses espíritos que estão nas casas, eles usam efeitos físicos para poder fazer tudo aquilo. O que são os efeitos físicos? Efeito físico não é a vidência de um espírito, ver um espírito. Não, efeito físico são coisas acontecendo dentro de casa, pancadas que você ouve, por exemplo, coisas físicas que acontecem, objetos que se movem. Às vezes acontece isso. Quando o espírito faz isso, normalmente é porque ali naquela casa existe um médium que tem a propriedade de ceder ectoplasma, e o ectoplasma é uma substância semimaterial e que por isso pode ser manipulada pelos espíritos. E aí o médium cedendo o ectoplasma, esses espíritos perturbadores, galhofeiros, que gostam de assustar, manipulam esse ectoplasma e o ectoplasma é que vai atuar sobre o copo para fazer o copo andar de um lado para o outro, é que vai manipular a porta do armário para a porta bater, que vai causar os efeitos físicos das batidas, dos sons. Então, os espíritos gostam, esses que querem perturbar, esses que são brincalhões, eles gostam quando dentro da casa existe um médium de efeitos físicos, um médium que tem essa particularidade, essa capacidade de ceder ectoplasma, porque aí eles podem assustar ainda mais. Eles podem fazer as coisas acontecerem no mundo físico. Aliás, isso aí tem registros positivos de fenômenos de efeitos físicos. Lá, quando Kardec começou a codificar a doutrina espírita, o que chamou a atenção dele eram justamente os efeitos físicos, o fenômeno das mesas girantes. As mesas giravam, levitavam, balançavam, estalavam. Tudo isso era efeito físico que os espíritos bons promoviam naquele momento. Mas nas nossas casas, quando acontecem esses efeitos físicos e que são promovidos por espíritos, não são por espíritos de alto nível consciencial. São espíritos perturbadores, galhofeiros, que gostam de assustar. Mas além desses efeitos físicos causados pelos espíritos, que é possível ser causado se houver um médium de efeitos físicos naquela casa, além desses fenômenos, tem outros fenômenos que podem acontecer na casa de qualquer um
quando tem um espírito desencarnado ali dentro. Que tipos de fenômenos são esses? As tais das aparições, né, de você estar, de repente, estar distraído e passar um espírito, você perceber aquele espírito, ou às vezes até ver com nitidez aquele espírito. Pesadelos podem acontecer, porque as vibrações da casa ficam de baixa frequência, elas são desajustadas, isso mexe com as nossas energias, mexe com o nosso psiquismo também. Então, pelo assédio espiritual, podem acontecer pesadelos, depressões, brigas sem motivo. É muito comum quando há obsessão e que aquele espírito está dentro da casa, ele causar brigas, doenças, enfim. Além dos efeitos físicos, há uma série de outros fenômenos que podem acontecer com você, podem acontecer na sua casa, se houver espíritos com baixo nível de consciência ali. Eu falei agora há pouco que muitos desses espíritos são galhofeiros, são perturbadores, ou seja, que têm a intenção de perturbar, espíritos que gostam de assustar, mas nem sempre são esses tipos de espíritos. Às vezes, parentes e amigos íntimos dos moradores da casa podem causar esse tipo de problema. Porque eles podem não ter a intenção de causar o mal-estar, de causar a aparição, de causar o incômodo, de causar o pesadelo, de causar a doença. Mas a sua simples presença naquela casa pode causar, sim, problemas físicos para os habitantes e atrapalhar a harmonia da casa, a harmonia doméstica. Então, é comum, por exemplo, nós já vimos diversos casos desses lá na casa do Caboclo Birajara, pessoas que perderam o pai e a mãe e que vivem chorando, vivem se lamentando, querendo que o pai e que a mãe estejam presentes ali com ele, porque tem muita saudade, tem muita dor, encara a morte daquela forma pesada, com dor, com lamentação. E aí o pai e a mãe ficam incomodados lá no mundo espiritual, porque querem dizer que estão bem, querem dizer que continuam vivos, e vão ali para perto da família, e ficam dentro da casa. E ali dentro da casa, com a presença do pai e da mãe, do espírito desencarnado, do parente querido, do amigo íntimo, às vezes a própria presença deles ali começa a causar uma série de distúrbios energéticos, espirituais, que trazem doença, sim, que trazem depressão, que atrapalham a harmonia doméstica. É comum, inclusive, fazendo um parênteses, que às vezes aquele espírito que a gente ama tanto, está tão perto da gente, porque a gente chama tanto, está tão perto da gente que a gente começa até a desenvolver a mesma doença que levou ele à morte. Isso é muito comum. Não façam isso. Quem partiu, partiu. Saudade a gente mantém, porque não tem como tirar, mas sem dor, sem chamar, sem querer que esteja perto da gente aqui. Nós já vimos também casos de espíritos que estavam dentro de casa e que causavam tudo isso também, tudo isso que eu falei, todos esses fenômenos que eu falei, mas não por maldade, não por querer e nem porque eram parentes daqueles que moram ali. Ou seja, as pessoas nem chamavam, mas eram espíritos que não sabiam ou que não aceitavam que tinham desencarnado. Então, às vezes, antigos moradores daquela casa e que permaneciam ali, porque se sentiam donos da casa ainda, não sabiam que tinham desencarnado e, às vezes, nós, ao fazermos uma limpeza espiritual numa casa, nós víamos aquele espírito ali fazendo as atividades domésticas, normais. Para ele era como se a vida tivesse da mesma forma, na vida material. Ele não sabia que tinha desencarnado e continuava circulando pela casa, ou então não aceitava que tinha desencarnado. Já vimos até espíritos que não gostavam que a casa estivesse sendo ocupada por outras pessoas, porque entendiam que a casa era dele, é ele que tem que morar ali, e perturbavam as pessoas. Enfim, vocês percebem que existem várias causas para essas perturbações espirituais quando causadas por espíritos desencarnados. E como resolver tudo isso? Existem coisas que chamam esses espíritos perturbadores para dentro da nossa casa, como, por exemplo, as nossas próprias vibrações. Então, se a gente começa a evitar gerar pensamentos negativos, brigas, discussões, a gente já começa a melhorar um pouquinho as vibrações do ambiente. Então, é evitar esse tipo de vibração negativa, evitar o uso de substância como álcool e drogas, porque isso abaixa demais a frequência vibratória da casa, a nossa também, e isso propicia a aproximação de espíritos desse tipo. Às vezes os espíritos vêm, esses negativos, justamente para absorver da gente aqueles fluidos que a gente está emanando porque usa álcool, porque usa drogas.
e eles vêm como vampiros para absorver aquilo da gente. Então, evitar o uso de álcool, o uso de drogas, evitar se lamentar pela morte dos parentes, porque isso incomoda eles lá, eles querem mostrar que estão vivos, vão ficar preocupados com você e vão vir para sua casa. Então, evita se lamentar. Saudade é uma coisa, dor é outra, a lamentação é outra. Melhorar o astral do ambiente é muito importante. Então, músicas alegres, coisas que façam bem para todos da casa, isso é muito importante porque muda a vibração da casa. E se tudo isso não resolver, o que se faz? A tal da limpeza espiritual. Existem vários tipos de limpeza espiritual. Em cada terreiro que você for, vai recomendar um tipo de limpeza diferente. Existem algumas coisas até que são comuns, como, por exemplo, defumação. Lá na casa do Caboclo Birajara, eu vou dizer para você como que nós realizamos a limpeza espiritual. Nós entendemos que fazer uma limpeza simplesmente com os elementos ali, faz um defumador, joga uma água disso, uma água daquilo, faz uma reza assim, tá, isso pode resolver, pode afastar aqueles eguns, aqueles espíritos dali, mas é momentaneamente, porque tudo isso que nós fizemos vai carregar a casa de energia positiva, de vibração positiva, e aqueles espíritos vão acabar saindo dali. Mas com o passar do tempo, aquela vibração positiva vai se dissipando, até mesmo pelas condições mentais de todo mundo que mora na casa. Aquilo vai se dissipando. E se aquele espírito quiser voltar, ele vai voltar. Então, é uma solução usar esses recursos, mas nem sempre é definitivo. Então, na casa do Caboclo Birajara, como é que nós fazemos a limpeza espiritual? Nós entramos em contato com o espírito que está lá. Nós conversamos com o espírito que está lá, identificamos se tem espírito, é a primeira coisa, né? Ao identificar, ao ver o espírito, nós conversamos com ele para saber qual é o nível de lucidez dele. Se ele sabe que está desencarnado, se ele não sabe que está desencarnado. Se ele souber, a gente procura saber o porquê que ele está lá ainda. E aí a gente vai conversar com o espírito, mostrar para ele que aquele não é o melhor caminho, tentar convencê-lo de sair dali. Porque uma vez que ele saia, que ele se convença, ele nunca mais volta. Resolveu o problema. Às vezes os espíritos são muito reticentes, não querem sair de jeito nenhum. Aí nós pedimos o auxílio dos mentores espirituais, induzimos esses espíritos em um sono profundo, para que ele possa ser tratado no mundo espiritual. E aí então nós retiramos esses espíritos adormecidos e realizamos aí sim aquela limpeza espiritual que eu falei, com a defumação, com água disso, água daquilo, com um elemento tal, para mudar as vibrações do ambiente. Mas nós consideramos que é importante você entender o que aquele espírito está fazendo ali, porque senão quando passar o efeito daquela limpeza espiritual que a gente fez, aquele espírito vai voltar e tudo de novo. Então é importante cuidar da causa. A causa está lá no espírito, espírito ou espíritos. Já teve casos da gente ver centenas de espíritos, não, centenas é exagero, mas algumas dezenas de espíritos morando na mesma casa, isso a gente já viu sim. E aí a gente conversa com eles, faz aquela conversa amigável, amistosa, e normalmente a gente consegue retirá-lo de uma forma pacífica. Quando não é pacífica, a gente induz o sono, um sono espiritual, e ele é cuidado pelos espíritos de luz, pelos espíritos com mais consciência. Mas isso tudo é quando o problema é causado por espírito desencarnado. E quando não é causado por espírito desencarnado, quando é causado por pessoas encarnadas, como eu falei lá no princípio, este é o fenômeno esse é o fenômeno conhecido como poltergeist. Todo mundo já ouviu falar essa palavra porque tem um filme chamado Poltergeist, que a menina vira do avesso, que é uma coisa horrível. Mas não é isso que acontece. Deixa eu explicar para você o que é o poltergeist. Inclusive, a parapsicologia não usa nem o termo poltergeist. Ela usa o termo psicocinésia recorrente espontânea. O que é psicocinésia? É a capacidade de mover objetos, de causar alterações físicas com a mente. E recorrente porque acontece várias vezes. Mas a palavra poltergeist, ela é uma palavra de origem alemã. E ela significa o seguinte: polter significa barulhento, brincalhão, e geist, espírito. Então, poltergeist significa um espírito barulhento, um espírito que bate, um espírito brincalhão, alguém que faz barulho, um espírito. Mas essa palavra ela foi criada lá na época da Reforma, lá na época de Martim Lutero. E aí, então, eles acreditavam que o poltergeist era um fenômeno que acontecia pela atuação de espíritos.
Aliás, não era espírito, era pela atuação do demônio, era feitiçaria, era essas coisas. Eles acreditavam nisso. Então, por isso, criaram a palavra poltergeist para dizer que aquilo que estava acontecendo naquela casa era causado por espíritos. Mas o poltergeist realmente, esses fenômenos que eu vou falar, eles não são causados por espírito na maior parte das vezes. São causadas por um encarnado que de uma forma inconsciente está causando aqueles fenômenos todos. Quais são esses fenômenos que caracterizam o poltergeist? São fenômenos de ocorrências físicas. Vou citar para vocês alguns exemplos. Chuva de pedra sobre a casa, movimentação de objetos, anormalidade nas instalações elétricas, nas instalações telefônicas, portas abrindo e fechando sozinhos, inclusive porta de armários, clarões ofuscantes de vez em quando, vozes, sopros gelados, aquele vento gelado de repente, cheiros perfumados, odores perfumados. Uma coisa que é muito comum no fenômeno poltergeist são os fenômenos incendiários, a combustão espontânea. Combustão espontânea é a coisa estar aqui parada e de repente, puf, pega fogo. Às vezes, uma roupa, no meio de uma pilha de roupa, aquela roupa aparece queimada e as outras não. Isso é um fenômeno poltergeist, é uma combustão espontânea. Estouro de lâmpadas elétricas, quebra ou aparecimento ou desaparecimento de objetos, o objeto estava aqui, de repente sumiu, aparecimento de água, poças d'água na casa, sons, luzes acontecendo assim sem explicação nenhuma para aquilo. Já foram vistos também, tem registro disso, já foram vistos projéteis, balas que chegavam à casa, elas vinham para a direção da casa e quando chegavam perto da parede da casa, perdiam a velocidade e caíam. Isso também é um fenômeno poltergeist. Também já foram registrados casos de móveis pesados, armários, guarda-roupa, derrubados de repente. E também, uma coisa que também é muito curiosa, que também tem registro disso, é de pecinhas pequenas, bibelô, sendo movido de um lado para o outro de um móvel, ou então saindo e pousando em outro lugar. Então, são esses fenômenos físicos que acontecem. A gente tem registro de poltergeist, a partir do século XVII, a gente começou a registrar esses fenômenos e até investigar alguns fenômenos desses. Mas tem registros de poltergeist, gente, desde o ano 530 depois de Cristo. Ou seja, há quase 2.000 anos, 1.500 anos atrás, já tinha registro desses fenômenos acontecendo. Na França, para você ter uma ideia, são registrados oficialmente um fenômeno de poltergeist a cada 8 meses dessas coisas sem explicação acontecendo. Quanto tempo demora um fenômeno desse? Um fenômeno de poltergeist? Pode ser de um dia, isso que eu vou falar agora é segundo as pesquisas, os parapsicólogos pesquisam muito esse fenômeno. Então a duração de um fenômeno de poltergeist pode durar de um dia até 18 meses em média, 1 ano e meio. Teve um caso excepcional aí nas pesquisas que durou 12 anos, mas normalmente é de um dia até 18 meses é o período em que isso dura. E estudando o fenômeno, os parapsicólogos concluíram que, normalmente, tem uma pessoa naquela casa que é considerada o epicentro de tudo aquilo que está acontecendo, o agente que faz aquilo tudo acontecer. Ou seja, de onde partem todas aquelas coisas físicas, aqueles efeitos físicos que estão acontecendo ali. E na maioria dos casos, também, segundo as pesquisas, segundo os registros, essas pessoas são mulheres e na faixa de 12 a 17 anos de idade. Foi observado também que essas pessoas, essas mulheres nessa faixa, ou o epicentro do fenômeno, não necessariamente é mulher, normalmente é, mas não necessariamente é, são pessoas que estão passando por fases difíceis, que têm problemas em expressar suas emoções, às vezes têm sentimentos represados de raiva, de agressividade. E, além disso, passam por momentos de estresse. Estresse devido a algum desajuste psicológico, algum problema de relacionamento. Então, isso significa que, normalmente, o epicentro desse fenômeno são pessoas que vivem momentos de tensão. A questão que você deve estar se perguntando é, bom, se todos nós, de vez em quando, vivemos momentos de tensão no nosso dia a dia, né? A gente está sujeito a desemprego, a problema financeiro, a problema de saúde, por que só algumas pessoas é que geram
esse tipo de fenômeno? Por que isso só acontece com algumas pessoas? Porque, segundo as pesquisas, é porque essas pessoas provavelmente são médiums de efeitos físicos e que estão com a mediunidade descontrolada. Lembra que eu falei lá no caso da assombração com o espírito, que os espíritos, para causarem um efeito físico, eles precisam de um médium que tenha essa capacidade de liberar ectoplasma, ou seja, um médium de efeitos físicos, e eles utilizam isso? No caso do poltergeist, não é um espírito utilizando o próprio ectoplasma daquele médium. É um médium de efeito físico e que, pelo seu descontrole emocional, pelo seu descontrole psicológico, ele mesmo usa, sem querer, sem ter consciência disso, o seu ectoplasma, e o seu ectoplasma acaba causando todos esses fenômenos desordenados, descontrolados ao seu redor. E é por isso que acontece principalmente com pessoas que vivem momentos de tensão, de angústia, de desajuste psicológico. Por quê? Porque não tem o autocontrole, não está tendo o autocontrole naquele momento. E sem o autocontrole, esses fenômenos todos acontecem. O fenômeno do poltergeist, ele é conhecido no mundo inteiro. Há inúmeros registros, como eu falei. No Brasil teve um caso que tomou grande repercussão alguns anos atrás, que foi lá na cidade perto de Euclides da Cunha. Euclides da Cunha foi onde aconteceu a Guerra dos Canudos, há mais de 100 anos atrás. Mas ali naquela cidade tinha uma casa, a casa do tal do Raimundo Moreira Vaz, e que de repente, ali naquela casa, começou a chegar aquilo que eu falei de bala de revólver, cartucho de pólvora, redes de dormir, panelas amassadas, marretas, facões, várias coisas que foram usadas lá na rebelião de Canudos começaram a se materializar e aparecer naquela casa. Surgiram do nada, assim. Segundo as pesquisas, parece que o epicentro era o caçula lá do Raimundo, que era o tal do Adelson, que tinha 13 anos naquela época e que estava passando por momentos assim de grandes angústias, momentos de grandes tensões emocionais. Nós tivemos um exemplo na casa do Caboclo Birajara, fomos procurados por uma pessoa que ela foi reclamar com a gente porque ela tinha problemas causados, segundo ela, os problemas dela eram causados porque as pessoas não gostavam dela. E aí a gente perguntando, mas por que você acha que as pessoas não gostam de você? É porque sempre que eu estou em casa, jogam pedras na minha casa, jogam fezes na minha casa. Depois nós fomos pesquisar, não era ninguém que jogava pedras, que jogava fezes. Não era alguém que não gostava dessa pessoa e que ficava atacando a casa dele quando ele estava em casa. Não, era ele mesmo, que era um médium de efeitos físicos e que causava o fenômeno do poltergeist, que era o aparecimento de pedras que eram jogadas sobre o seu telhado, sobre a sua janela, fezes jogadas sobre a sua casa. Ele era o epicentro do fenômeno. Agora você vê como que é a coisa. Ele pensava que as pessoas não gostavam dele. Na verdade, ele é que tinha problemas emocionais, ele é que vivia momentos de tensão, ele que lutava contra as suas emoções reprimidas e que por isso gerava todo aquele fenômeno que a gente conhece como poltergeist, né? Até inclusive dentro do terreiro, enquanto estávamos fazendo tratamentos espirituais para ele, apareceram determinadas coisas. O terreiro, um ambiente super limpo fisicamente, apareciam insetos ou apareciam bichos peçonhentos ali ao redor dele, enquanto a gente estava fazendo trabalho. Lacraias, baratas, aranhas apareciam ali perto dele quando a gente estava fazendo tratamento. Eram materializados pelo fenômeno do efeito físico que ele gerava espontaneamente. E como resolver um problema de poltergeist? Se não é um espírito que está causando aquilo, um espírito desencarnado, como que a gente resolve? Só tem um jeito. É a psicoterapia. Aliás, dois jeitos. A psicoterapia, que é para cuidar da cabeça da pessoa, para ela voltar ao seu ponto de equilíbrio, acabar com as tensões, com as angústias, desreprimir as emoções retraídas, desabafar os sentimentos abafados. Então, cuidar da sua própria cabeça, cuidar das suas emoções, já vai resolver muita coisa, porque aquele fenômeno vai deixar de acontecer. A pessoa vai deixar de se defender, de ser agressiva de uma forma instintiva em relação ao mundo, porque ela vai estar mais em paz com a sua cabeça, consigo mesma. Isso é uma das coisas. A outra coisa é ensinar a pessoa a controlar
aquela mediunidade que ela tem que está descontrolada, a mediunidade de efeitos físicos. E aí é um desenvolvimento dessa mediunidade para que essa mediunidade seja canalizada, essa capacidade de liberar o ectoplasma seja canalizada para coisas positivas. Aliás, a capacidade de liberar ectoplasma pode ser usada de uma forma hiperpositiva pelos bons espíritos, como, por exemplo, materializando um determinado remédio espiritual que alguém precisa, materializando alguma coisa que vai fazer bem para alguém, desmaterializando um tumor dentro de alguém. Isso pode acontecer com o trabalho, através do trabalho de um médium de efeitos físicos. Então, quem tem essa mediunidade, se não estiver controlada, se não estiver adequada, pode causar vários problemas. Principalmente o poltergeist, se a pessoa tiver com problemas emocionais. E uma vez canalizada, uma vez trabalhada, uma vez equilibrada, pode ser um recurso de extrema valia, de extremo valor dentro de qualquer casa espiritualista. Ou um centro espírita, ou um terreiro de umbanda, pode ser de extremo valor porque pode ser utilizado pelos bons espíritos para ajudar as pessoas. Então, as duas coisas que nós falamos, os dois tipos de problemas que nós falamos hoje, são a assombração propriamente dita, que é causada por espíritos espíritos desencarnados, e que vimos que a solução para isso é mudar o ambiente, mudar o astral, não usar substâncias que possam ser nocivas e atrair espíritos de baixo nível de consciência, de lucidez, não se lamentar, não chamar desencarnados para ali, limpar a casa energeticamente, vibratoriamente, enfim, é cuidar dos espíritos que estão ali, afastando-os e limpando as energias, as vibrações permanentes daquela casa. E para a questão do poltergeist, que não é causada por espírito desencarnado, e sim por gente viva, por espírito encarnado, que está descontrolado e que é médium de efeito físico, a solução é a psicoterapia e o trabalho espiritual, o trabalho mediúnico, para canalizar aquela força que ele tem, aquela capacidade que ele tem de causar efeitos físicos pela mediunidade de efeitos físicos, canalizar isso para alguma coisa positiva. Então, esses são os tipos de assombração. Nós poderíamos ainda continuar conversando por vários momentos. Eu tenho casos interessantíssimos para contar de um e de outro, tanto de poltergeist quanto de assombração, mas hoje não dá mais para a gente seguir adiante. Eu fico por aqui e eu espero que eu tenha conseguido esclarecer você um pouquinho sobre o que é assombração, sobre o que é poltergeist e ajudado você a identificar se acontece isso na sua casa. E se acontece, busca a solução, resolve, porque tem como resolver. Um grande beijo, fique com Deus, até o nosso próximo encontro.